veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Nos 50 anos do golpe militar, a Comissão da Verdade devolveu o mandato do prefeito Alfredo Nader, que tinha sido cassado pela ditadura. As obras do Trevo do Bom Sucesso são questionadas pelo líder da bancada de oposição à prefeitura. E veja ainda os principais debates e as decisões tomadas pelos parlamentares nas sessões ordinárias da semana passada, agora no Jornal da Câmara. Em junho de 1970, durante o período mais duro da ditadura militar, o então prefeito de Guarulhos, Alfredo Nader, do MDB, foi cassado. Na terça passada, 1º de abril, 50 anos depois do golpe que instalou a ditadura, a Comissão da Verdade fez uma devolução simbólica do mandato cassado. Um decreto legislativo aprovado na tarde do mesmo dia permitiu que Nader fosse agora reconduzido ao cargo. Entenda por que a Câmara decidiu realizar essa reparação. O evento contou com a presença de cerca de 80 pessoas e reuniu parentes do homenageado, autoridades guarulhenses, vereadores da casa e munícipes. Para o presidente da Comissão da Verdade, Marcelo Seminaldo, do PT, a devolução simbólica do cargo do então prefeito Alfredo Nader é um marco na história de Guarulhos. A cidade passou por esse momento triste da história do Brasil também, não passou incólume. Então, aqui nós tivemos ele que foi afastado do cargo dele injustamente e a gente agora, ainda que simbolicamente, pode devolver o mandato, O que ele podia ter feito pela nossa cidade, as obras que ele poderia ter feito, a confiança do povo que votou nele, isso a gente não pode voltar nunca mais. Esse prejuízo nunca mais ele vai ter ressarcido, mas pelo menos a memória dele a gente está resgatando. Foi um ato institucional que me afastou para averiguar a situação da prefeitura, logo no início que eu assumi. E muita pressão, recebi muita pressão. Fui convidado para ingressar na Arena, porque era MDB e Arena. Mas eu, fiel aos meus companheiros do PMDB que me elegeram e a população, que o MDB era a maioria na época, era o anseio do povo, votar no partido da oposição. Então, eu não cedi a esse convite. O episódio do meu afastamento abalou bastante, Fiquei muito frustrado porque vi escapar da minha mão a possibilidade de corresponder à confiança do povo. Durante o evento, vereadores, autoridades e estudiosos subiram à tribuna para falar da ditadura e prestar homenagens a Alfredo Nader. Resgatar esse mandato de forma simbólica é repor a história no seu devido lugar, ou seja, a vontade popular, ainda que tardiamente, está sendo levado em consideração. Durante 1 hora, o ex-prefeito petista Eloy Pietá falou sobre o contexto e as consequências do golpe militar para o país. No plenário, estudantes de cursos preparatórios acompanhavam interessados à solenidade. É uma história tão próxima nossa, assim, recente, e muitas vezes entra nos esquecimentos, E eu acho muito importante a gente conhecer de fato a história. Eu acho que deveria estar mais cheio aqui esse local, porque a história de Guarulhos muitas vezes é até esquecida, assim, Não há uma valorização da história de Guarulhos, ainda mais em um período tão recente que é a ditadura, Alfredo Nader recebeu a placa de restituição simbólica do cargo das mãos dos vereadores Rômulo Ornelas e Marcelo Seminaldo. Uma emoção muito grande. Fiquei tenso o dia inteiro hoje, em virtude de estar aqui recebendo essa homenagem que eu considero muito justa pelo que ocorreu com a gente. Na mesma sessão que aprovou a recondução simbólica de Alfredo Nader ao cargo de prefeito, alguns vereadores conversaram com o Jornal da Câmara sobre a ditadura. A gente fazia reunião e os mais velhos falavam, cuidado, hein? Cuidado que você tem que tomar cuidado, senão os caras vêm aí, pegam a gente e somem com a gente. Eu não sabia por quê,
Aí você vai tomando noção das coisas, né? Noção como realmente era perigoso. Tensão constante. Aqui em Guarulhos eu fiz reuniões dentro de porão, né? Debaixo do porão, dentro da sacristia da igreja, várias vezes. Aqui eu lembro da igreja lá do Bom Sucesso, a gente fez reunião, na igreja da Vila Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Então a gente fazia reunião escondida ou no barzinho, comendo pizza. Os dirigentes foram também expulsos de dentro do sindicato, muitos sindicalistas morreram, muitos sindicalistas foram torturados, assim como os trabalhadores. Quando eu falei que a ditadura foi patrocinada pelos Estados Unidos, isso é fato. Quando eu falei que muitos militares, como existe hoje também, não queriam participar da ditadura, isso também é fato. E aquelas pessoas que não participaram, também os militares foram torturados por outros militares, foram depostos também. O regime militar ele causava estresse, preocupação a todos os brasileiros, principalmente aos poderes constituídos, municipal e estadual, sobre regime, sobre fiscalização. Tanto é que eu vivenciei de 70 a 75 a intervenção do AI-5, quando havia fiscalização da base aérea na prefeitura municipal por denúncias infundadas. Então, naquele período não havia regra, simplesmente por escutar alguém falou do governo, ele era repreendido. Então, nós presenciamos muitas vezes a movimentação, mas sem a noção da gravidade que hoje temos esse entendimento. É lamentável o que aconteceu lá atrás por pessoas que estavam no poder para dar dignidade à população, infelizmente usava isso com autoritarismo, com violência, com truculência. Eu vejo lamentável, às vezes eu procuro palavras para tentar entender e eu não encontro como um ser humano age ou agiu da maneira que aquelas pessoas agiram. Eu só tenho que lamentar e dizer que isto é uma vergonha para o nosso país. Porém, temos também que lembrar aqueles que perderam sua vida, que não foi em vão, que hoje, graças a Deus, e aqueles que acreditaram, nós conseguimos a democracia. Veja no próximo bloco que o vereador Geraldo Celestino, do PSDB, visitou as obras do Trevo de Bom Sucesso e não gostou do que encontrou. Não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br.
O vereador Geraldo Celestino, do PSDB, que é presidente da Comissão de Obras da Câmara, visitou o Trevo de Bom Sucesso na quinta pela manhã para fiscalizar as obras da Prefeitura, iniciadas oficialmente em 17 de fevereiro. Na obra, o vereador constatou o recapeamento do trecho de retorno, mas não encontrou máquinas nem trabalhadores no local. Essa obra era para ter tido início de revitalização aqui do trevo no mês de fevereiro e até agora não fizeram nada. As duas empresas que ganharam a concorrência, a Queiroz Galvão e a Andrade Gutierrez, não estão no canteiro de obra. No mesmo dia, durante a sessão, Celestino levou o caso à tribuna. O secretário da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Laércio Pereira, do PT, apresentou as explicações da Prefeitura. Eu liguei para o secretário Atílio, questionando ele, querendo saber algumas informações, como que estavam as obras. Me informou que realmente as máquinas foram retiradas por conta de que aquele trecho na rotatória sentido Rio-São Paulo tinha sido terminado ontem, por conta disso as máquinas não estavam lá. E que entre sexta-feira, sábado e domingo, vai aproveitar o final de semana por conta de diminuir o transtorno no trânsito naquele local, o pessoal da Secretaria de Transporte vão estar fazendo a nova sinalização por conta de que semana que vem reinicia as obras embaixo do viaduto. Na vistoria, o vereador do PSDB também questionou a ligação da empresa que fez a obra de recapeamento com as empreiteiras contratadas por licitação. Eu denunciei na terça-feira na Câmara que estava aqui uma empresa, Firpave, que não tinha nada a ver com a obra, não tinha nada a ver com o consórcio, e a Prefeitura retirou todos os maquinários daqui, porque a empresa não tem contrato. Então, eu já solicitei a cópia dos contratos das empresas que ganharam a concorrência, vou verificar, vou denunciar hoje novamente na Câmara Municipal. Se a empresa que estava aqui, se ela não tem um contrato de terceirização, quem está pagando essa empresa? Aí eu vou encaminhar ao Ministério Público, que o Ministério Público investigue. O que o vereador Geraldo Celestino falou hoje na tribuna, a gente vai estar procurando saber e vamos cobrar o Executivo por que está acontecendo, se a firma é sublocada pela empresa que ganhou a licitação. A gente vai procurar saber essa informação correta. O vereador Romildo Santos, do PSDB, que integra as comissões de Transporte e Trânsito, além de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico, quer uma ação conjunta das comissões para apurar o caso. Eu vou pedir o processo para saber da Queiroz e da outra empresa que ganhou a licitação e verificar por que a Firpave estava lá. Eu acredito que é questão de chamar todos eles na nossa comissão, ou na Comissão de Obras, Comissão de Transporte, Comissão de Desenvolvimento Urbano também, que libera os alvarás, que eu faço parte também. E essas três comissões em conjunto, chamar todos os envolvidos, chamar um representante da Secretaria de Transportes para saber o que aconteceu. O vereador Pezão, do PT, quer a criação de um programa de proteção à mulher com a disposição de mecanismos de controle de pânico para as guarulhenses vítimas de violência. O Jornal da Câmara conversou com o vereador para ele explicar melhor a proposta. O Jornal da Câmara conversa com o vereador Claudilson Pezão, do PT. Ele que propôs o projeto 1066, que cria o programa de proteção à mulher por meio da disponibilização de um dispositivo de pânico às mulheres vítimas de violência. Vereador, explica um pouco para a gente o que é esse dispositivo de pânico, como que ele funciona? Boa tarde, Eliane, boa tarde aos funcionários da TV Câmaras, as pessoas que estão nos assistindo, A primeira ideia é que, assim, se você vê a trajetória da mulher nos últimos séculos, a cada década ela vem conquistando seus espaços, as suas igualdades, paridades, que vem dando espaço maior à mulher na sociedade, e com isso, a Lei Maria da Penha, por exemplo, deu condições na disputa da violência contra a mulher, que no passado eram muito maior, de 50 anos para cá mais ou menos, ela conquistou principalmente direito ao voto, direito de ser candidata, de votar, ser votada, Então, e na Lei Maria da Penha tem 3 artigos que falam lá da violência à mulher, do Estado criar dispositivo para dar garantia à mulher. Então, esse projeto de lei que a gente está criando aqui na cidade de Guarulhos, que é um dispositivo do controle do pânico de violência contra a mulher, é mais uma ferramenta
que vai dar condições, por exemplo, esse dispositivo é uma ferramenta que a mulher, quando ela está sob custódia da justiça, o senhor tem que ficar a 300, 500 metros de distância, esse aparelho vai sinalizar que ele já chegou, passou do limite, ele vai ser aciona a pessoa que está em situação talvez precária, sem perceber, avisa ela, ao mesmo tempo o órgão de segurança competente também é avisado, então você vai dar condições de prevenir mais ainda a violência contra a mulher. Esse dispositivo ele vai ser instalado no agressor e na vítima, é assim que vai funcionar, porque ele vai avisar a vítima e a instituição que está fazendo monitoramento dessa vítima que o agressor está se aproximando. É assim que funciona? Sim, é bem isso. O agressor usa uma tornozeleira que tem a ferramenta e a vítima usa um aparelho como se fosse aqueles bipzinho antigo que quando ele passa ele apita, então quer dizer, ela já se acorda. Você tem um exemplo, não me lembro o nome dela agora, aquela cabeleireira que estava trabalhando, o marido dela era um ex-mecânico, chegou, atirou nela, ela não percebeu ele entrando dentro do estabelecimento de trabalho dela. Há poucos dias aqui mesmo no Pimentas tivemos uma situação de violência contra a mulher, que o ex-marido dela, dentro da própria igreja, baleou ela e o esposo dela atual, que vieram os dois a falecer. Se ela tivesse com um dispositivo desse, o órgão de segurança estaria sabendo que ele tinha ultrapassado o limite e ela também ficaria mais atenta. Agora, vamos supor, a instalação de um dispositivo, né, no agressor e na vítima, além do monitoramento que tem que ser feito nessas vítimas, isso vai gerar um ônus, né? Quem pagaria a conta pela instalação desses dispositivos? Então, aí a gente está deixando condições para que em 90 dias o nosso executivo crie uma ferramenta que ele pode fazer parcerias com a iniciativa privada, com os órgãos estaduais e federais também, que possam ajudar na contribuição, no financiamento dessa despesa. Que assim, uma despesa que às vezes é pequena pelo tamanho de você prevenir a vida da pessoa. Tem alguns estados aqui, como o Espírito Santo, né, em Vitória, na cidade de Vitória, e também a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que já implementaram esse sistema, né? Vocês tiveram como referência essas cidades? Então, do Rio, nós pegamos mais a referência do Mato Grosso, né? Que é uma cidadezinha bem pequenininha, que já está utilizando desse equipamento. E depois verificamos também do Espírito Santo, que já mostrou que dá, sim, segurança. E acho que tem mais um item. O próprio agressor ele vai ficar preocupado, fala assim, pô, vou ter que usar mais um dispositivo. Então, assim, vai ficar mais preocupado até em agredir a mulher, porque assim, você tem que usar uma tornozeleira para que a vítima fique sabendo que você está de olho nele, e vai ser, mas eu acho que é uma ferramenta não até mesmo de prevenir a violência contra a mulher. Então, esse caso, né, esses dispositivos eles seriam instalados somente quando o agressor, né, ele fez uma agressão física com a mulher, ou então teve uma agressão psicológica. Vai ter um critério para a instalação desse dispositivo nas mulheres? Não, as mulheres não é instalado um dispositivo com elas. As mulheres recebem um aparelho que ela pode carregar na bolsa, é um equipamento como se fosse um celular que ela vai estar usando, né? O uso da tornozeleira seria para todos os agressores condenados a ficar a 300 metros de distância. Então, essa seria indiferente se for indiferente de que crime ele cometa. Então, o crime principal que é a violência contra a mulher, então, se ele provocou, ele foi condenado a manter essa distância, ele usar esse equipamento. O Jornal da Câmara volta já com a programação cultural da semana. Não perca! Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O áudio vai ficar aberto. A Ordem dos Advogados do Brasil promoveu o primeiro Congresso da Advocacia Pública em Guarulhos. O evento teve seu encerramento no plenário da Câmara na manhã de 28 de março e contou com 2 palestras. Na primeira, Rodrigo Santesuquido, procurador do município de Guarulhos, falou sobre a lei de improbidade e sobre o elemento subjetivo. A segunda palestra do dia teve como tema a lei de ficha limpa e foi ministrada por Juliana Pinfield, que é agente técnica parlamentar da Câmara. E a seguir você confere o resumo das sessões ordinárias de terça e quinta passadas. Na sessão da última terça-feira, conduzida pelo presidente da Casa, o vereador Eduardo Soutur, do PSD, 21 itens do grande expediente foram deliberados. Entre os assuntos, informações referentes à falta de numeração oficial em Rua do Jardim Beirute, por exemplo. Na ordem do dia, 15 itens foram deliberados, entre eles o PL 7410 de 2013, de autoria da Prefeitura, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento de bolsa aos professores alfabetizadores que participam da formação continuada no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. E o PL 6493 de 2013, do vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, que institui a Semana Municipal da Cultura Hip Hop, que, segundo o vereador, sofreu críticas por não se tratar de algo que valorize a cultura nacional. Barreto subiu à tribuna e justificou a propositura do projeto. O intuito desse projeto da Semana da Cultura Hip Hop é justamente fazer com que o nosso município possa abrir um espaço de diálogo, um espaço para essa cultura tão rica. Essa cultura que tem sim condições de atingir os nossos jovens.
Me lembro quando eu era garoto, no bairro de Jardim São João, existia uma casa chamada Casa de Atividades. Essa casa era uma casa independente, mantida por algumas pessoas ali do bairro, mas que atendia vários jovens de outros bairros. E ali tinha aula de grafite, tinha aula de discotecagem, tinha aula sobre a cultura hip hop, tinha aula de política e várias outras aulas, várias outras matérias que ali eram discutidas. E de que maneira isso daí é importante? Importante para que o tempo do jovem, esse tempo ocioso, que faz com que ele possa ir para a criminalidade, possa ser ocupado com atividades. Ainda durante a sessão, uma munícipe usou a tribuna sobre o problema habitacional na região da Vila União e solicitou apoio da casa. É muito fácil a gente saber que a gente tem a nossa casa, vamos chegar em casa e vamos colocar a cabeça, vamos dormir sossegado. Agora é muito complicado, como muitos que estão aí, saber que hoje eles não têm como saber como que vão dormir. Se vai passar frio, se vai passar fome, como é que vai ser? Aí a gente pergunta, mas aonde entra tudo isso? Isso a gente entra no conselho tutelar, na infância. Lá onde eles estão, tem animais, tudo é sociedade, tudo é ser humano. Então eu venho pedir a vocês a compreensão, que se unam, que dê pelo menos, eu sei que o governo não pode fazer tudo agora, e vocês também não têm condições de chegar e falar, não, vamos dar uma casa para vocês, mas reivindicar vocês têm. Na quinta-feira, 3 de abril, aconteceu a 17ª sessão do ano. Conduzida pelo presidente da casa, o vereador Eduardo Soutur, do PSD, a sessão foi marcada por debates e discussões propostas por munícipes que participaram da Tribuna Livre. Comemorado no dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi lembrado na tribuna. A data consta no calendário oficial do município por uma lei proposta pelo vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN. O autismo é apenas uma capacidade a mais que a criança tem e não uma doença. Como ouvimos nessa sociedade cruel, que não enxerga que todos somos iguais. Essa associação Autismo e Sociedade mostra essa dignidade de sermos o que somos. Pessoas no qual dependem desse amparo. E que todos possam abraçar essa causa de que tanto precisamos, para não sentirmos abandonados, sem esperanças, perspectivas de vida e sonhos, como qualquer ser humano tem. Hoje estou cursando uma faculdade. Hoje estou cursando uma faculdade de musicoterapia, tentando através desse curso poder me ajudar como autista, a poder passar a transmitir a minha sensibilidade com a música e ao mesmo tempo ajudar esse projeto Autismo e Sociedade a me tornar um maestro realizando o meu sonho. Qualquer uma dessas crianças tem sonho, tem realização e desejam ser amparadas. Elas têm muito a oferecer para a gente. Basta só sensibilizar. É isso que eu gostaria de deixar. Adilson Aparecido Abdala, permissionário do transporte alternativo, também usou a tribuna e falou sobre as denúncias de corrupção na Secretaria de Transportes e Trânsito feitas na casa pelo vereador Mossoró. Ocorre que no dia 11 de março de 2014, nesta tribuna, o então vereador Mossoró, ele veio aqui, usou essa tribuna, a qual ele fez várias denúncias, aonde envolveu meu nome, dizendo ali naquela ocasião que
num sítio lá em Cotia, eu recebi das mãos do senhor secretário, o Atílio André Pereira, R$1 milhão. E aí, por isso que eu me inscrevi hoje, senhores e senhoras presentes, para esclarecer. Vereador Mossoró, quero deixar bem claro que eu não sei nem como fazer para chegar no sítio lá em Cotia. Portanto, vereador Mossoró, não é verdadeira essa sua acusação, onde você vem aqui e fala que eu peguei R$1 milhão, né? Então, não é verdadeiro. O vereador Geraldo Celestino, do PSDB, trouxe mais uma vez à tona a discussão sobre educação e questionou o preço do kit escolar entregue pela Prefeitura, mais caro que o de São Paulo. Marcelo Seminaldo, do PT, defendeu o governo e afirmou que os mesmos itens do kit guarulhense não poderiam ser comprados pelo mesmo valor praticado em São Paulo. O Jornal da Câmara fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Poder Legislativo no nosso site e no Facebook. A programação da TV Câmara vai ao ar às tardes de segunda a sexta. Os programas inéditos e as sessões você assiste sempre às 1:45. Até a próxima. Tchau.